Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre o lucro líquido reportado pelo Banco Bradesco, que foi de 1,6 bilhões de reais no quarto tri de 2022. Então, estamos falando aqui de 75% de queda no seu lucro líquido. Basicamente, isso ocorreu por causa do provisionamento que ocorreu no risco aqui atrelado às lojas americanas de 4,9 bilhões de reais. Então, antes de comentar sobre tudo isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal cresce dia por dia e já somos aí 654 inscritos. No canal vamos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa, assim como também notícias do mercado financeiro e acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Resultados então do Bradesco foi bastante impactado, porém nem tudo foi ruim. Pois, como por exemplo aqui, payout no ano de 2022 foi de 52%. Estamos falando de um aumento de 10% na remuneração aqui para os seus acionistas, o que foi distribuído 10,2 bilhões de reais em JCP. Outro ponto positivo é que seus investimentos em negócios sustentáveis aqui em 2022 alcançaram os patamares de 172,7 bilhões de reais, ou seja, 69% do total da meta, que é de 250 bilhões até 2025, já foi atingida. Outro ponto interessante que a gente vai observar é que esses lucros reportados foi uma queda de quase 76% se compararmos aqui ao quarto tri de 2021. E se compararmos ao terceiro tri de 2022, uma queda de 69,5%. Praticamente esse resultado líquido aqui, positivo, está atrelado aqui ao bom balanço reportado ali pelas operações de seguro. Então realmente as seguradoras aí vêm reportando resultados bastante fortes positivamente. E aqui, para entender melhor esses balanços, a gente observa que as receitas nas operações de seguro e previdência e capitalização cresceu quase 22% em comparação ao quarto tri de 2021 e, se compararmos ao tri passado, 24%, uma receita total de 4,3 bilhões de reais. Receitas de prestação de serviços, onde as fintechs iriam aqui impactar significativamente os bancões, isso era o que o mercado estimava e esperava, e o que a gente vê é crescendo em todos os bancões. Banco Santander, Banco Itaú, Banco do Brasil e agora Banco Bradesco, atingindo aqui 9,3 bilhões de reais, um crescimento de 4,4% em 12 meses. Margem de clientes cresceu 18,3%, se compararmos ao quarto tri de 2021, e despesas operacionais muito bem controladas, um crescimento de apenas 4,8%, onde a inflação cresceu 5,9% em 2022. Então, realmente, uma eficiência aqui em gerir as despesas operacionais crescendo abaixo da inflação. Então, ponto positivo aí para a gestão nas suas despesas operacionais, ponto positivo no crescimento da sua carteira de seguro, ponto positivo no crescimento da margem de cliente, ponto positivo no crescimento das receitas e prestação de serviço. E ponto positivo no crescimento da sua carteira de crédito, que atingiu quase os patamares aí de 900 bilhões de reais. Então, 2023 previsto aí para atingir os patamares de 950 bilhões de reais, 2024 atingir aqui os patamares de 1 trilhão de reais. Então, a carteira aqui de crédito do Banco Bradesco tende a crescer ano após ano. Crescimento, então, em pessoa jurídica de 7,9%. Nos últimos 12 meses, e em pessoa física de 12,6%, totalizando a sua exposição majoritária aqui em pessoa jurídica, o que dá uma qualidade muito interessante à sua carteira de crédito expandida. Outro ponto interessante que a gente vai observar é que reportaram aqui 1,6 bilhões de lucro, porém isso não é o fim do mundo, porque o banco reportou no ano 20,6 bilhões de reais, que é um lucro superior ao que foi reportado em 2020 e também em 2017. Lembrando que em 2017 e 2020 o banco nunca foi negociado abaixo do seu valor patrimonial. E hoje, em 2022/2023, a gente vê o banco aqui sendo negociado a 0,82 vezes o seu valor patrimonial. E o balanço de 2022 é bem melhor do que o de 2020 e também de 2017, e mesmo assim o mercado vem precificando o banco abaixo do seu valor patrimonial, sendo que o banco reportou no corrente ano 20,6 bilhões de reais. Então não estamos falando aqui de uma empresa que está apresentando prejuízo. Pelo contrário, está reportando aqui um balanço bastante interessante no ano que foi bastante impactado. Então o banco foi bastante impactado e mesmo assim reporta 20 bilhões de reais de lucro. Então realmente não faz sentido, é irracional essas quedas nos seus preços das cotações, e com esses resultados provavelmente o pregão vai bater, o mercado vai bater ainda mais nas suas cotações e quem sabe chegar aos patamares de R$11. Então vai ficar muito barato nesses preços e eu com certeza vou estar aproveitando essas oportunidades. E aqui a gente vai entender um pouco desses resultados
dos operacionais. Lucro líquido, então, recorrente de 1,6 bilhões de reais. Olha o quanto caiu se compararmos com o terceiro TRI de 2022. Foi uma queda de quase 70%. Porém, isso aqui é o que importa, é os resultados analisados. Então, 20,6 bilhões em comparação a 2021, que foi de 26,2 bilhões, uma queda de 21,1%. Então, a queda nos lucros aqui é até esperada de 20%. Queda nos lucros ou aumento nos lucros de 20% a 30%, isso é esperado e é normal de acontecer ano após ano. Então, lucro líquido, resultado operacional, olhe isso, porque isso aqui é interessante. Apresentou um resultado negativo de quase 100 milhões de reais, 99 milhões de reais, e resultado operacional no trimestre passado foi de 7 bilhões de reais. Então foi uma queda de 101%. Se compararmos ao ano anterior, ou seja, no ano de 2022 com o ano de 2021, foi uma queda de 31,2%. Então, o que isso significa é que o que salvou o Banco Bradesco de ter resultado negativo no quarto trimestre de 2022 foi justamente sua exposição à sua carteira de seguros e com resultados bastante significativos que fizeram reportar um lucro líquido contábil de 1,4 bilhões de reais. Outro ponto interessante é a sua rentabilidade e eficiência. Olha a rentabilidade no quarto TRI de 2022 em comparação ao terceiro TRI de 2022. Rentabilidade apenas de 3,9% em comparação a 13% reportada no terceiro TRI de 2022. E realmente a gente observa o quanto o resultado operacional foi ruim no quarto trimestre. Porém, se analisarmos isso em 2022, então o banco fechou com uma rentabilidade, ou seja, um ROI de 13,1%, sendo que em 2021 seu ROI era de 18,1%, uma queda de 5 pontos percentuais aí nos seus resultados, na sua rentabilidade dos seus resultados operacionais. E aqui a gente vai partir para esse slide, que a gente vai observar tanto no acumulado quanto no trimestre, o quanto as provisões impactaram seus resultados significativamente. Então, no trimestre, a gente iria ver o banco reportando um lucro líquido de 4,2 bilhões de reais no quarto trimestre, porém, provisionando então para atingir 100% dessas provisões em sua exposição a lojas americanas, o resultado foi de apenas 1,6 bilhões de reais. E se olharmos no acumulado, o resultado seria de 23,3 bilhões de reais, seu lucro líquido, porém, com as provisões, o seu resultado caiu para 20,6 bilhões de reais. Então, realmente, as provisões no ano de 2022 foram necessárias para manter, então, sua carteira de crédito muito tranquila e com ótima qualidade e fazer com que em 2023 a empresa não fosse impactada negativamente pela inadimplência da loja Americanas, caso ela venha. Outro ponto interessante é que é justamente aquilo que eu comentei anteriormente. Resultado operacional, então, aqui no quarto TRI, teve um prejuízo de 18,6 milhões de reais, lucro líquido recorrente, e o que salvou foi justamente seu lucro líquido ali no segmento de seguros. E se observarmos a rentabilidade do ROI, então, da empresa, foi de 3,9%, sem aprovisionamento seria de 10,3%, ainda assim seria um ROI muito ruim se compararmos ao terceiro TRI, que foi de 13%. Então a empresa termina com um ROI aí de 13,1%, um ROI muito abaixo, onde o Banco Itaú reporta um ROI de 20%, Banco do Brasil provavelmente irá reportar o melhor ROI entre os bancões de 20% ou 21%, então Banco Bradesco tendo uma rentabilidade muito menor do que os seus pares. Carteira de crédito aqui, exposta majoritariamente a pessoa jurídica, 530 bilhões de reais, e pessoas físicas aqui, 361 bilhões de reais. Uma carteira muito boa, muito robusta e crescente. Lembrando que as provisões de devedores duvidosos é o que impactou significativamente aqui os seus resultados. E se não houvesse essa provisão, terminaria então sua exposição de provisões de devedores duvidosos a um crescimento de 4,5%. Porém, totalizou a 6,7% aqui, uma das maiores provisões já observadas em seu histórico. Então, o ano de 2022 não foi fácil para o Banco Bradesco e mesmo assim reportaram 20 bilhões de reais. E se olharmos aqui os indicadores do índice de inadimplência acima de 90 dias, vamos ver que o banco está aqui com 4,3%. Olhando o Sistema Financeiro Nacional, que tem sua média a 2,8% de inadimplência acima de 90 dias, a gente observa que o Banco Bradesco está bem acima dessa média. E o Banco do Brasil, por exemplo, que está em 2,4%, salvo engano, de índice de inadimplência acima de 90 dias, bem abaixo da média do Sistema Financeiro Nacional e mostra o quanto é a qualidade da sua carteira de crédito expandida. E Banco Santander mostrando aqui 4,4%, Banco Bradesco 4,3%, Banco Itaú a quase 3% e um banco estatal dando de lavada em todos os outros players do segmento de bancões. Outro ponto interessante que a gente vai observar é que nessas cotações o banco reportou então
no ano de 2022 um lucro de 20,6 bilhões de reais. Isso dá um LPA, ou seja, lucro por ação, de R$1,94. Se olharmos então o preço sobre os seus lucros por ação, estamos falando aqui de um PL de 6,36 vezes. Então, mesmo assim, você comprando nessas cotações, você vai estar adquirindo papel a 6,3 vezes o seu lucro. Isso significa, em meios práticos, que você vai ter todo o seu retorno dos seus investimentos em até 6 anos e alguns meses. Lembrando que, na média, o mercado esteve disposto a pagar pelos seus lucros 10 vezes os seus lucros. Então, o PL de 10 vezes é o que, na média, o mercado esteve disposto a pagar e, neste momento, ainda assim, com a queda nos seus lucros, o banco está sendo negociado muito abaixo do que o mercado esteve disposto a pagar na sua média. Outro ponto interessante que a gente vai observar é que nessas cotações para o ticket das ações ordinárias, a gente observa um dividendo yield aqui de quase 7%. E se observarmos o dividendo distribuído aqui no corrente ano, ou melhor, no ano de 2022, líquido já, descontando então aqui os 15% de IR, 85 centavos, a gente vai observar que possui um dividendo yield bem maior das ações ordinárias do que as ações preferenciais, mesmo as ações preferenciais pagando aí 10% a mais de dividendos, como a gente pode observar aqui, totalizando 93 centavos. Então, nessas cotações então das ações preferenciais, ainda assim você vai ter um yield bem abaixo das ações ordinárias. Então, vale a pena hoje comprar ações ordinárias ao invés das ações preferenciais. Outro ponto interessante é que aqui eu não comentei, não coloquei no slide, mas existem as bonificações da empresa. Então imagine você ganhar 7% de yield e além disso ter 10, 20% de bonificação na sua posição acionária. Então se você tiver 1.000 ações, você vai ganhar um total de 100 ações com essas bonificações, caso for de 10%. E se for de 20%, 200 ações, o que vai aumentar a quantidade de dividendos recebidos e abaixar aqui seu preço médio. Então, realmente é um banco muito interessante. E se o mercado bater, chegando às cotações de R$11, ou seja, o mercado bater aqui 10%, então imagine o mercado bater 10% nas suas cotações, chegando então aos patamares de R$11,10, você vai ter aqui um dividendo yield de 7,72% para as ações ordinárias e para as ações preferenciais, um dividendo yield aqui de 7,52%, mais bonificações aqui, que é a política da empresa. Então realmente um papel muito interessante, que lucrou 20 bilhões de reais no ano e que quando o banco lucrou em 2020 19 bilhões, o papel não estava sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial e neste momento o papel lucra 20 bi e está sendo negociado a 0,82 vezes. Isso nas cotações de R$12. Se chegar às cotações de R$11, aí é que o preço sobre o seu valor patrimonial vai cair bastante. E outro ponto interessante justamente é a sua margem de segurança. Então, se a gente partir aqui para a margem de segurança, você vai observar, já coloquei aqui o novo lucro por ação, então na forma de Benjamin Graham adaptada, de R$ 1,94. A gente vai observar que a margem de segurança é de 60%. Então, preço intrínseco aqui, R$ 19,75. Em comparação com as cotações atuais de R$ 12,34, temos uma margem de segurança de 60%. Se o mercado bater e chegar aos patamares de R$ 11,50, por exemplo, estamos falando de 72% de margem de segurança. É como se você recebesse ali um desconto de 72% ao adquirir ali um celular, um carro, uma casa. Então é isso que está acontecendo com os papéis do Bradescão neste momento. Então, se compararmos aqui com o preço sobre o dividendo yield, ou seja, é o preço que eu devo pagar no máximo para receber um mínimo 7,5% de dividendos. Então, se pegarmos aqui na método conservador, ou seja, a média dos últimos 3 anos que pagou dividendos, que deu 86 centavos, temos que pagar no máximo aqui pelo papel para ter no mínimo 7,5%, R$ 11,42. Com essas cotações, estamos falando aqui de uma margem de segurança negativa. Então, se o papel chegar aos patamares aqui de R$ 11,80, vou colocar R$ 11,20, estamos falando aqui de uma margem de segurança já positiva e aí o papel fica muito atrativo nesses preços. Então você vai estar adquirindo papel recebendo 7,5% de dividendo abaixo do seu valor patrimonial, uma margem de segurança de 70%, abaixo do seu valor patrimonial, que paga dividendos e ainda dá bonificações para o seu acionista. Então um papel muito interessante. E vamos observar também isso justamente aqui no indicador cotações versus lucro. Então, se observarmos aqui, o lucro deve cair aqui para os patamares de 20 bilhões de reais. Então, os preços das cotações era para estar próximo aqui de 20 reais a 22 reais. E, nesse momento, está aqui acima de 12 reais, como se o banco estivesse lucrando abaixo de 5 bi. Então, observe que em 2020, por exemplo, quando o banco reportou
menos de 20 bilhões, as cotações estavam ali nos patamares de R$ 25 e alguns centavos. Então, realmente, o mercado vem batendo aqui de forma irracional nessas cotações e provavelmente, logo mais quando o pregão abrir, vai bater muito forte no papel. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e até a próxima.